Então, o pessoal está chegando. A Bianca, tomara que ela esteja ouvindo, porque ela saiu para voltar. Bianca, você está ouvindo? Deixa eu falar com ela aqui no chat, que ela não estava ouvindo. Está me ouvindo agora. Bom, a gente está começando, né, a aula de didática e não sei se a Bianca está ouvindo. Queria saber como que vocês estão. E ela continua sem som. Tá bem. Ela vai ver o que está acontecendo. Queria saber como que vocês estão, se vocês têm alguma dúvida na disciplina de didática, aí depois eu vou começar a aula. Eu acabei que não divulguei o tema para vocês, acho que não. A gente vai falar sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação na educação. Eu preparei aqui um PowerPoint e aí eu vou apresentar para vocês. Mas vocês estão tão quietinhos, ninguém vai falar nada? Nem um boa noite? A Maia... Não, foi quem? A Maiara e a Aline já falaram comigo. Oi, Oi, Pro, Fabiana. boa noite. Tá tudo Boa bom? noite. Tá Sua, tudo sua bem? matéria, sua disciplina é muito boa. Ai, que eu também adoro didática. É, Ligadinha que aqui, mas bom. eu tô ligada ouvindo vocês aí, tá bom? Tá bom, tá bem. Então, assim, aqui. Boa noite, Tatiana. Boa noite, todo mundo. É, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ah, a Giovana está falando que adora essa matéria, eu também adoro. E aí eu vou compartilhar com vocês uns slides e, e assim, mas eu queria combinar, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta para você, que vocês podem me interromper, não precisa esperar. Se quiser fazer algum comentário, assim, a ideia aqui é a gente fazer um. Oi, Aline. A Aline eu já tinha falado, eu acho. É fazer um bate-papo mesmo, né? E os slides são apenas para a gente se guiar e para depois também ficarem disponíveis para vocês. Deixa eu, deixa eu ver aqui direitinho. E daí. Ah, que bom, Aline, que a matéria tá, essa disciplina está tranquila para você. Ela é uma disciplina muito boa, assim. Na verdade, o segredo, né, do nosso, né, nosso curso em geral é estudar, não perder os prazos, né, tirar as dúvidas. Eu sempre falo assim, não deixa a dúvida crescer. Se estiver fazendo qualquer tipo de atividade, surgiu uma dúvida, manda mensagem, coloca lá no fórum de dúvidas, entra em contato comigo, porque a questão realmente é não deixar a dúvida crescer. Deixa eu compartilhar aqui Peraí, deixa eu ver, cadê? Janela. Deixa eu tentar ver, cadê o meu PowerPoint? Pronto. Deixa eu voltar lá do começo, que aqui ficou. Vocês estão vendo direitinho o PowerPoint? Preciso que alguém me diga se está vendo. Sim, Sim, beleza. Então tá. Como eu falei, né, a gente hoje vai conversar sobre o uso de, estou vendo as mãozinhas, o uso de tecnologias da informação e comunicação na educação, e assim eu vou dar uma abordagem mais focada no uso crítico e na formação de professores, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, que ele não está passando. Ah, foi. Bom, eu coloquei primeiro, só para a gente poder conversar um pouquinho, eu resolvi contar para vocês a minha história, né, com o uso de tecnologia da informação e comunicação, que começou lá atrás, muitos de vocês ainda nem tinham nascido, que foi em 88, quando eu fui estagiária
na UFRJ. Nessa época eu fazia pedagogia, eu já era formada em psicologia, e eu fiz um estágio no núcleo de computação eletrônica, e a gente trabalhava com informática na educação, que era como era chamado naquela época. Como vocês podem ver, os computadores eram bem diferentes. E, em seguida, eu trabalhei também, que aí, aqui eu estava numa colônia de férias da UFRJ, na Praia Vermelha, com crianças, e em seguida, num outro projeto, né, que eu trabalhei, foi na IBM, num projeto chamado Projeto Horizonte, que foi a formação de professores para o uso da informática na educação. Então, eu dava aula, eu era professora desses professores, que eram professores, aqui especificamente, eram professores de uma escola no Rio, na Ilha do Governador. Em paralelo, né, logo em seguida, eu fiz uma pós-graduação na UERJ, que se chamava Educação com Aplicação da Informática. Peraí, que está na minha frente o que eu quero falar, meu Deus, que eu mesma não estou vendo. Aí aqui, deixa eu só. Peraí, deixa eu tirar isso aqui que ficou exatamente na minha frente, nem eu estou conseguindo ver o que está escrito aqui. Ai, caramba! Deixa eu diminuir. Pronto. Aí, e logo em seguida, eu fui trabalhar na Universidade Gama Filho, no Núcleo de Tecnologia e Educação. A Universidade Gama Filho não existe mais, é aqui no Rio. E trabalhei no Núcleo de Tecnologia Educacional, trabalhei na coordenação de educação à distância, e também foi quando eu fiz o meu mestrado. E isso foi entre 96 e 2005. Deixa eu voltar aqui. Aí, continuando, em seguida, eu trabalhei assim, outras coisas foram acontecendo, eu fiz um resumão aqui, né? Eu trabalhei numa empresa chamada ID Projetos Educacionais, que era uma empresa que fazia projetos, né, para empresas e para instituições de ensino superior, para escolas, sempre também utilizando a tecnologia e também utilizando outras ferramentas, né, para a educação corporativa. E desde 2005 eu trabalho como tutora, né, como mediadora pedagógica, e aí eu já fiz, em educação à distância, eu já fui professora conteudista, já fui tutora, já fui designer instrucional, já participei de coordenadora pedagógica, gerente de projeto, e em algumas instituições que eu coloquei aqui, e dentre elas a Unileia. Atualmente eu coordeno, né, a pós-graduação em educação à distância nesta faculdade que está aqui, a Imagem, que é uma faculdade em Petrópolis, chamada Centro Universitário Arthur Saerp Neto e Faculdade de Medicina de Petrópolis. E terminei meu doutorado para que vocês verem, né, que a gente estuda sempre. Eu terminei meu doutorado no ano passado. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre tecnologia da informação e comunicação. Quando a gente fala em tecnologia da informação e comunicação, a gente está falando, né, de recursos, né? Quando eu estou citando especificamente na educação, né? De recursos que a gente usa na educação presencial, à distância, semipresencial, né? E que permite, né, essas tecnologias permitem com que a gente se comunique e interaja, né, com as outras pessoas, alunos, professores, né, e tenham acesso a diferentes materiais, possam compartilhar, discutir, trocar ideias, como a gente está fazendo aqui, né? A gente está usando uma tecnologia, né, da informação e comunicação, que é o computador, né? E as suas ferramentas. Então, aqui tem alguns exemplos: televisão, rádio, computadores, dispositivos móveis, internet, e-mails, games, são muitas agora, né? Os recursos baseados em inteligência artificial, ChatGPT, muitos outros, tá? Deixa eu só ver se eu vejo vocês, porque eu fico nervosa de não ver. Tá aqui. Então, a pandemia, ela fez com que desse uma acelerada nessa parte de tecnologia, né?
o uso da tecnologia, né? A gente, durante o período, né, da pandemia e do distanciamento, né, físico, né, e social, a gente se comunicou muito usando tecnologias, né? E os professores e alunos tiveram que desenvolver habilidades que estavam, às vezes, esquecidas, mas que nesse momento era o jeito da gente continuar trabalhando e estudando. É, Aí aqui eu peguei até uma citação de um autor chamado Peçanha Neto, que ele fala que a transformação digital ela vinha a passos curtos. E, de repente, tivemos que acelerar esse processo de uma maneira realmente inédita. Isso ressalta um mérito a ser reconhecido, porque a grande maioria das instituições conseguiu se adaptar e hoje tem boa receptividade dos seus alunos e docentes em relação a essa situação que nos assolou. É claro que a gente ainda tem resistência no uso de tecnologia por parte dos professores, né? Porque assim, é de se esperar, porque é algo novo, que exige estudo, exige tempo, né? Mas a gente deu uma acelerada com a questão da pandemia. Só que esse uso da tecnologia, ele não pode ser um uso simplesmente por usar, ou porque está na moda, né? Ou por achar que os alunos estão usando, então a gente tem que usar também. A gente tem que ter um pensamento crítico em relação a isso, né? Os professores, como está escrito aqui, eles devem. Deixa eu só ver. Eu fico tirando porque fica aparecendo na. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, os professores eles devem estar atentos, né, às suas atitudes, conhecendo estratégias do ensinar a pensar, ensinando a aprender a aprender, né, apoiando os estudantes a buscarem uma perspectiva crítica e reflexiva dos conteúdos e das práticas, reconhecendo o impacto das tecnologias e investindo em sua formação de maneira contínua. É o que eu falei, é usar a tecnologia, mas pensando para quê, né? Com uma intencionalidade. Né? A gente precisa saber por que a gente está usando, se vale a pena usar, né? E também a gente precisa se apropriar da tecnologia, a gente precisa conhecer. E daí que entra a formação continuada, que eu coloquei aqui na citação da Pio, que fala, né, que a formação continuada de professores deve ter como base os processos de reflexão do aprender, possibilitando que o professor atue a partir da análise e da interpretação de sua própria atividade, numa concepção reflexiva, desenvolvendo competências pedagógicas e relacionais. Né? E daí a importância do acolhimento e de conhecer as concepções pessoais, profissionais e metodológicas desse professor para propor estratégias. Deixa eu. Pronto. Aí, ainda na abordagem crítica, eu trouxe aqui alguns autores, né? E algumas e tem algum. O que eles apontam, né? Então, o Finberg ele aponta que o uso da tecnologia não implica em melhorar os processos de ensino-aprendizagem. Não é simplesmente porque eu estou usando tecnologia que o meu processo de ensino-aprendizagem é bom, né? Ou melhorou, né? Só ter a tecnologia não adianta. A gente precisa ter um olhar crítico em relação a este uso, né? Aí o Ramos coloca que pode existir uma postura crítica, né? Achando que é inevitável o uso da tecnologia, por isso que eu uso, porque isso está em todos os lugares, não é bem assim, né? E a gente também não pode ter uma visão romântica achando que você está usando a tecnologia vai ser suficiente para transformar as práticas pedagógicas, o que não é verdade, né? Então, a utilização de tecnologia do processo educacional deve considerar aspectos de criticidade diante das promessas tecnológicas. E daí, pensando um pouco na formação de professores, eu trouxe para cá um autor português chamado Novoa, né? Antônio Novo. E ele coloca que a formação docente ela acontece em 3 etapas. Primeiro, uma formação inicial, que a formação inicial é o que vocês estão fazendo, né? O curso de pedagogia e as licenciaturas, né? É a formação inicial do educador, né?
Depois vem a indução profissional, ou seja, é o momento em que os professores começam a trabalhar nas escolas. Então, eles começam a trabalhar nas escolas, começam a ter contato com os colegas, a ver como que as pessoas fazem, né, na sua prática pedagógica, e aí ele chama isso de indução profissional. E também tem a formação continuada, que é dar continuidade, né, aos seus estudos, né? É não parar de estudar, é estar permanentemente estudando, evoluindo, se aperfeiçoando. Foi o que eu falei, né? Você vê, ano passado eu fiz o meu doutorado, né? Porque eu nunca parei de estudar. Eu agora mesmo estou fazendo cursos, né? A gente está sempre nessa busca de saber mais e de aprender e de se aprimorar. Bom, na formação de professores, né, existem momentos formais de estudo, né, que podem ser em comunidades, com novas aprendizagens, compartilhamentos de boas práticas. Ela não deve ser meramente instrumental, com foco tecnicista. Então, não adianta assim, eu vou aprender a usar o Canvas, né? Pô, o Canva é ótimo, vou aprender a usar, mas só para usar, não, né? Você vai aprender a usar o Canva para fazer o quê? Vai fazer alguma atividade com seus alunos? Ou vai criar algum tipo de material didático, né? Então, você precisa aprender, mas só aprender pela parte técnica não adianta, né? Você tem que pensar, a técnica, ela tem que ser priorizada, né? Tem que priorizar a reflexão crítica em relação à técnica, né? E os professores, eles devem ser estimulados a refletir criticamente sobre a sua prática pedagógica. Dei uma aula, foi bacana? Os alunos, o que que foi importante para os alunos? Como eu posso melhorar, né, essa minha aula? E aí, tem algumas considerações que eu trouxe aqui que para a gente refletir, né? É, alguns autores falam, né, que os estudantes atuais, né, são estudantes nativos da era tecnológica, né? E que só isso faz com que a gente tenha que usar a tecnologia. Só que a gente às vezes percebe que muitas vezes os estudantes eles estão acostumados a usar a tecnologia para o lazer e na hora de usar para o estudo ele acaba tendo uma certa dificuldade ou resistência, né? Ele sabe usar super bem, né? O Instagram, o X, os joguinhos, né? Mas muitas vezes a gente pede para fazer algum tipo de atividade usando a informática, usando o computador, e eles acabam ou têm dificuldade ou muitas vezes não têm muita vontade, né? É, agora, com a inteligência artificial, a gente vê que eles estão usando muito, né? Principalmente o ChatGPT, o Gemini e outras plataformas, né? DeepSeek, é, porque acaba que meio que substitui o Google, né? Mas é importante a gente sempre estimular que eles sejam protagonistas nesse processo de usar a, o computador, a internet. É bacana a gente fazer pesquisa, a gente obter informação, pô, é excelente. Mas a gente também pode e deve usar o computador para que nós sejamos autores, né? A gente não pode ser simplesmente receptor, né? O aluno ele não é só um receptor de informações, ele precisa pegar essas informações, né? Processá-las e produzir também, né? É, e aí, aqui, né, continuando, fala que a aprendizagem pode ocorrer a toda hora e em todos os lugares, ressignificando o papel dos professores e alunos. Então, isso está relacionado àquilo que muitos antigamente, né, no ensino tradicional, achavam que só quem estava aprendendo em sala de aula era o aluno, que o professor ele já sabia tudo, então não tem nada para aprender, né? Então, a gente agora já não pensa mais assim, né? A gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Nas trocas com os nossos alunos e com os nossos pares, né? Com os outros professores.
Essas tecnologias não constituem garantia de aprendizado e de qualidade do processo de aprendizagem. Foi o que eu falei lá atrás, que alguns autores colocam, né, como aqui o Hernandes, né? Só usar a tecnologia não significa que o aprendizado é bacana e nem significa que vai ser melhor do que outro que não está usando a tecnologia. E a possibilidade de desenvolvimento de artefatos tecnológicos pelos docentes e pelos discentes, foi o que eu já falei, né? Os professores e os alunos, eles podem usar a tecnologia para serem autores, né? Aqui mesmo, né? Durante o curso, vocês vão criar produtos como e-book, vocês podem criar podcasts, vídeos, né? Então, acho que isso é muito importante a gente ter isso em mente, que a gente também pode ser autor, que a gente não vai estar o tempo inteiro usando produtos, né, de autoria de outras pessoas. E aí, em relação ao desenvolvimento docente, que é a formação, né, dos professores, a gente tem aqui, né, que capacitar docente é importante, né, capacitar docentes para a utilização de novas metodologias e de tecnologias da informação e comunicação. Então, em muitas escolas, né, a gente já vê oficinas para os professores aprenderem a utilizar algum tipo de tecnologia ou aprenderem a utilizar metodologias ativas, né? Então, algumas escolas já se preocupam com isso e já têm ações para que isso aconteça, né? Para que os professores estejam em constante formação, né? Em formação continuada. Bom, acolher professores também, sabendo que existe resistência a mudanças, encontrar espaços na agenda do professor para participação. Foi o que eu falei. Algumas escolas, elas já disponibilizam oficinas para os seus professores. Mas em que horário, às vezes, né, que o professor tem? Que horário que o professor tem para fazer essas oficinas? Porque tem alguns professores que trabalham em 2 lugares, em 3 lugares, que acabam não tendo tempo. Na instituição que eu trabalho atualmente, que é uma instituição de ensino superior, a cada começo de semestre, a gente tem o que a gente chama de Semana de Desenvolvimento Docente. E a gente oferece oficinas. Nesta semana, que dia é hoje? 7 de agosto, semana passada. Na semana passada, a gente teve a Semana de Desenvolvimento Docente e foram oferecidas 13 oficinas, de segunda a quinta, em horários diferentes, né, para os professores participarem. Teve uma especificamente que foi sobre o uso de metodologias ativas, teve uma que foi sobre inteligência artificial. Aqui mesmo na Unileia, nós, professores, tivemos oficinas sobre inteligência artificial, né? E outras sobre elaboração de questões, né? Então, assim, o professor ele está em constante aprendizado. E isso é super importante, né? E aqui, ó, foi aqui o que eu e é o que vem aqui agora, no quadrinho branco do lado esquerdo, que fala sobre as ações formativas, né, que são os cursos de curta duração, seminários, workshops, atendimentos individuais, comunidades de prática ou de aprendizagem. Aí foi o que eu já falei agora, né, que geralmente no início dos semestres ou anos letivos existem momentos pontuais mas que não deveriam só acontecer nesses momentos, né? Durante o ano, durante o semestre, também é importante que hajam ações processuais de formação. Então, por exemplo, lá na instituição que eu trabalho, tem curso que começa na Semana de Desenvolvimento Docente e depois ele continua ao longo do semestre. Aqui na Unileia, a mesma coisa. Durante o semestre, nós temos oportunidade de participar de ações de desenvolvimento, nós, professores, né, para que a gente esteja em constante aprendizado, né? Mas para isso é preciso que haja o engajamento do professor, né? Não adianta a escola oferecer tudo isso, tem instituições que até
proporcionam cursos externos para os professores, ajudam, inclusive, para que o professor faça mestrado, doutorado, né? Tem uma ajuda de custo para isso, um patrocínio, mas se o professor não tiver interesse, ele não estiver engajado, né? Para isso, o professor precisa querer, né? E aí ele precisa ser, né? A gente precisa estimular o aparecimento de um profissional engajado no processo de ensino-aprendizagem significativa, reflexivo na sua prática, que ensina o estudante a estudar e está inserido no contexto cultural e social da sua região. Né? Engajar é importante, né? Engajar o professor para que conheça novas ferramentas para a utilização do processo de aprendizagem e de avaliação. E quando a gente está falando, né, no professor, né, em constante atualização, a gente está falando em muitos temas, né? A questão metodológica, na questão avaliativa, né? A avaliação é um processo crítico e importante no ensino e aprendizagem, né? Na didática a gente vê isso, e, e é importante que o professor ele também esteja se aprimorando em relação a todos esses temas, né? No uso de recursos tecnológicos, é, no desenvolvimento de atividades, né, na reelaboração de planejamento de aula. Então, tudo isso é importante que o professor esteja atualizado, né? Pensando nas mudanças na educação, né? Então, isso vem ao encontro do atual modelo de produção de conhecimento, baseado nas redes, na sociedade da informação, com uma nova geração de estudantes que estão conectados e produzindo conhecimento de maneira global, né? Porque agora, esses estudantes que estão chegando agora, né, nas mãos dos professores, eles já são pessoas que já estão. É diferente da minha geração, por exemplo, né? Que para eu receber, para vocês terem uma ideia, para eu, quando eu fiz vestibular, eu moro em Niterói, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar em Niterói. Niterói é uma cidade que fica no estado do Rio de Janeiro e fica bem pertinho da capital, que é o Rio de Janeiro, né? A gente tem a Baía de Guanabara e a gente é mais perto para a gente atravessar de barca, né? Para o centro do Rio de Janeiro. E, e aqui em Niterói, né, mesmo sendo perto, né, da capital, a gente ainda é um pouquinho mais tranquilo do que a questão da cidade, né, da questão do urbano, né? E em Petrópolis, que é onde eu trabalho, que é uma cidade na Serra, né, que fica na Serra, faz um frio danado, já é um pouco mais diferente, porque ainda é uma cidade menor do que Niterói, né? Então a gente tem que estar inserido no contexto, né? Tem que conhecer o local que você trabalha, o seu território, e isso facilita a sua interação com os estudantes, tá? Deixa eu. Peraí, é isso. Bom, atualmente, né, como que a gente vê? Aparece aqui a questão das metodologias ativas, que é a convivência da pedagogia tradicional com metodologias ativas. A gente já ouve muito falar, né, em metodologias ativas. Mas ainda tem muito ensino tradicional também, né? E um convive com o outro. E é assim mesmo. Em alguns momentos, o ensino tradicional tem o seu valor, né? Então, não é dizer que um vai eliminar o outro, né? Não é assim. Muita diversidade de tecnologias. A gente tem muitas tecnologias. Cada dia aparece algo novo para a gente aprender. É, e ainda vai aparecer muito mais, essa parte da inteligência e artificial está só começando, né? Na verdade, já começou há um tempo e a gente está se apropriando cada vez mais dela. Existe até, não sei se você. Alguém aqui, é porque você ficou com essas câmeras fechadas e a gente não sabe.
Alguém aqui usa inteligência artificial? Ah, a Francisca abriu a câmera, coisa boa. Alguém aqui usa inteligência artificial? Chat GPT? Deixa eu ver se alguém responde aqui no chat. Ó, a Aline está respondendo aqui, ó. Sim, Bianca usa. A Aline usa pouco. Ah, sim, Giovana às vezes usa. Eu também, às vezes uso. Então, na verdade, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem sido um pleito, né, de que nos cursos de pedagogia tenha uma disciplina específica sobre inteligência artificial. Eu não sei se isso já virou uma decisão, né, uma obrigatoriedade, mas a ideia é que se torne obrigatório que nos cursos da área da pedagogia e licenciaturas que haja o ensino, né, do uso da inteligência artificial na educação, né? Porque é o que eu falei lá atrás. Muitas vezes as pessoas usam Instagram, né? Quase todo mundo tem Instagram, né? Mas não usa para a questão educacional, né? Então, às vezes usa para o lazer, mas tem resistência para usar quando a gente está falando na questão educacional. Deixa eu voltar aqui para o nosso que eu saio para ver vocês, senão me dá nervoso ficar falando sem ver ninguém. Então, assim, são muitas as tecnologias, né? E agora tem a inteligência artificial, que é um mundo, cada dia a gente. Mas é um mundo, mas a gente tem que aprender, né? A gente tem que explorar sem medo, né? Os nossos alunos, né, como a gente sempre ouve falar, estão inseridos, né, no mundo digital, é o mundo sem volta, né? Todo mundo está inserido. É a mesma coisa da inteligência artificial, gente. Não tem mais volta. Agora é aprender, né? Aprender a utilizá-la da melhor forma possível, de forma crítica e reflexiva, né? Muitas vezes a gente vê uma visão otimista em relação à tecnologia, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente deve combater em relação à educação. Não é porque você está usando a tecnologia que está tudo lindo e maravilhoso. Não, eu posso estar usando a tecnologia de uma forma completamente equivocada, né? Em educação. Então, isso a gente tem que estar com os olhos bem abertos, sabendo exatamente qual é o objetivo de eu usar aquilo, né? Por que eu estou usando a tecnologia? O que ela vai me ajudar, vai favorecer para que os meus alunos aprendam cada vez mais? E aqui também foi um ponto que eu já falei com vocês, né? Que é a questão do professor produtor e do aluno produtor também, né? Então a gente não pode ficar passivo, recebendo só a informação, recebendo. A gente tem que processar essa informação e transformá-la em produtos, né? Em relação ao professor produtor, eu coloquei aqui alguns autores que falam sobre isso. E esses autores apontam a necessidade de desenvolvimento da criatividade do professor e do seu conhecimento dos aplicativos, plataformas e funcionalidades para que possa atuar utilizando recursos tecnológicos. E o aluno produtor, né, eu coloquei aqui um autor, na verdade são dois autores que escreveram o mesmo livro, que é o Scott e o Mill, que afirmam que por meio de tecnologias, né, de TIC, os alunos podem se tornar autores e coautores de materiais. Aí aqui eu trouxe uma charge, né, para a gente refletir um pouquinho, né? Aqui tem o impacto da tecnologia nas famílias, né? Então, em 1984, como que era a configuração de uma família, né? Então, a gente pode ver muita gente, né? Isso aqui eu peguei do e-book da nossa disciplina. Deixa eu ver aqui se eu falo com alguém aqui. Alguém quer comentar essa charge? Qual a diferença entre as duas imagens de famílias? Hein? Alice?
que antigamente as pessoas conversavam mais, né? Hoje em dia, com a tecnologia, você chega em um lugar, o pessoal está mais no celular, não tem mais essa comunicação como tinha antigamente. É verdade, é verdade. Maiara abriu a câmera, você queria falar? Professora, é mais por conta realmente dos aparelhos estão na tela, todos eles, mas essa questão mesmo da comunicação. Até um animal ali, né? Acho que por conta da crítica colocaram até o animal no aparelho. É verdade. É verdade. A gente acho que aqui todo mundo, né, já foi para algum lugar, que nem a Alice falou, né? Num restaurante, em algum lugar que às vezes as pessoas estão sentadas, assim, à mesa e todo mundo no celular, um não conversa com o outro, né? Eu tenho dois filhos, né? Já são adultos, já moram sozinhos, né? Mas quando a gente sai ou então, quando eu vou almoçar na casa de algum deles, ou quando um vem aqui, às vezes eles estão no celular na hora do almoço. E, gente, pelo amor de Deus, guardem esse celular, porque não é o momento, né? Eu mesma tenho que me policiar, né? Porque eu estou sempre com o celular. Eu almoço com ele do meu lado, porque eu fico preocupada de alguém falar comigo. Mas antigamente a gente não tinha isso, né? E agora a gente tem essa dependência, né? É, Então, assim, é o que a gente fala aqui, a Cristiane colocou, né? Antigamente as famílias eram mais presentes e hoje a tecnologia está tomando o lugar das famílias. Sim, né? Então a gente tem que fazer com que isso não aconteça. A tecnologia é maravilhosa, a gente tem que usá-la sim, né? Mas a gente também tem que entender que tem hora para tudo, né? E que ela não substitui nada. É claro que ela dá muita agilidade, né? A gente aqui, né? Se não fosse tecnologia, a gente não estava aqui em sala de aula, né? Pô, imagina, a gente está presencialmente. Aqui tem pessoas que moram em lugares diversos, né? Eu, por exemplo, estou em Niterói. Não sei se tem alguém aqui do Rio, né? Tem mais alguém do Rio? Ah, Patrícia? Eu do É Rio, da, professor. é da Ilha do onde? Governador. Ah, da ilha. Então, os professores, não sei se você estava aqui no início da aula, quando eu mostrei uma uma foto que eu trabalhei dando aula para os professores a usar, né, informática na educação, era de uma escola na Ilha do Governador. Era Colégio Horizonte o nome, não sei se ainda existe, mas faz muito tempo isso. Já ouvi Ah, falar. Eu não tenho certeza disso, mas já ouvi falar já, conheço. Conheci, né, no é, caso. aqui, ó, a Tatiana também é do Rio, é, a Mariângela é de Benfica, ó, a Giovana do Ceará, ai que delícia. E aí a Aline está falando, a tecnologia muitas vezes, né, tomou o lugar do afeto, das conversas, Assim, ela aproxima, né, aqui agora, ela está aproximando a gente, né? Se não fosse a tecnologia, a gente não estava aqui próximo, mas ao mesmo tempo ela pode afastar, né? Então é por isso que a gente tem que saber dosar, saber usá-la ao nosso favor, né? Ah, a Tatiana mora perto do Norte Shopping. Eu trabalhei em Piedade. Aí, de vez em quando, eu ia ao Norte Shopping. A Cristiane mora em Taubaté, no interior de São Paulo. E a Aline é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Taubaté eu não conheço, Belo Horizonte eu conheço. Juazeiro do Norte também não conheço, eu conheço só Fortaleza. Ah, mora na Tijuca, Daiane, pertinho. Feira de Santana, nossa, é muito legal, né? A gente aqui, imagina, a gente não ia ter oportunidade de lugares tão diferentes da gente estar aqui, né? Se não fosse a tecnologia. É um exemplo do bom uso da tecnologia. Aí vamos lá. Aqui tem as nossas referências, né? Porque assim, sempre quando eu cito, por exemplo, aqui nesses slides, né? Eu cito alguns autores. Nisquier escreveu um livro em 2021.
Esses 3 autores, Nisquier, Xavier e Diniz, escreveram um livro em 2020, ou um artigo, né? E Lima e Moura em 2016. Aí tudo que eu coloquei ali, o sobrenome, eu coloco aqui as referências, né? E das imagens eu coloquei também as referências. Aqui, por exemplo, essa imagem tem aqui onde que eu tirei. E aqui a minha ideia é mostrar alguns exercícios, né, para vocês, não necessariamente exercícios que tenham na nossa disciplina, mas talvez esse aqui até tenha, mas exercícios em geral que existem abordando tecnologia da informação e comunicação na educação. Então vamos ler esse aqui, ó. É uma questão objetiva. Uma questão objetiva é aquela que é para marcar, você não precisa escrever, né? Aqui uma questão objetiva com uma resposta única, né? Mas é uma questão fechada. As novas tecnologias da informação e da comunicação revolucionaram a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Na educação, essas novas tecnologias também têm um papel fundamental a desempenhar, oferecendo novas ferramentas e recursos para o ensino e aprendizagem. Identifique a alternativa que apresenta a compreensão mais adequada do uso das novas tecnologias na educação. Dei uma lida, né, nas 5 alternativas, e aí alguém me diz aí qual que acha que seria a correta. Não tem problema de errar ou acertar, não, tá? Pode escrever no chat se quiser. Vamos lá. Aqui, ó. Já estão falando aqui. Letra B. Deixa eu voltar lá, porque eu não estava lá na. Letra B. Isso mesmo. Que as novas tecnologias podem ser utilizadas como ferramentas complementares para tornar o ensino mais dinâmico, interativo e personalizado. É isso mesmo. Porque aqui elas não vão substituir, né, os métodos tradicionais de ensino, como aulas expositivas e trabalhos em grupo, até porque em aulas expositivas você também pode usar a tecnologia, né? E em trabalho em grupo também. As novas tecnologias são adequadas apenas para uso com habilidades avançadas? Claro que não, né? Elas podem ser utilizadas por qualquer tipo de pessoa, né? Por qualquer pessoa. As novas tecnologias eliminam a necessidade de professores em sala de aula, pois os alunos podem aprender tudo online. De jeito nenhum. O professor será sempre necessário, né? Isso é muito importante da gente ter em mente, né? E são ferramentas neutras e seu impacto na educação depende da forma como são utilizadas pelos professores. Sim, seu impacto na educação depende da forma como são utilizadas, mas elas não são neutras. O que seria, né, uma ferramenta neutra, né? Na verdade, não existe neutralidade. Quando eu preparo uma aula aqui para vocês, eu tenho uma intencionalidade e eu tenho as minhas crenças, né? A forma como eu vejo o mundo, o que eu acredito em relação à educação. Eu estou falando de um aspecto crítico da educação. Então, só de eu falar isso, vocês já sabem no que eu acredito. Eu não acredito no aluno passivo, no aluno que seja só que nem o Paulo Freire fala, né, que a educação existe, né, educação bancária, que a gente deposita o conhecimento na cabeça dos alunos. Eu não acredito em nada disso, né? Então, o meu usar a ferramenta, ele já vê que isso não é neutro, não existe neutralidade, né? Tudo tem uma intencionalidade. Deixa eu voltar lá. Aí está aqui, né, a resposta correta. E aqui é uma questão discursiva que eu trouxe também. As novas tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais presentes em contextos educacionais. Qual é o papel da formação de professores frente a essas novas práticas pedagógicas? Aí já vou trazer aqui a resposta, né?
A formação de professores deve abordar o uso de tecnologias de forma criativa e inovadora. A competência digital deve fazer parte dessa formação. Os professores, eles devem utilizar as tecnologias de forma crítica e reflexiva para que o seu uso tenha uma intencionalidade pedagógica, e foi o que a gente falou, né, em relação a isso. Existe, né, uma competência que a gente chama de competência digital, que é o saber utilizar as tecnologias, né? E essa competência digital, ela faz parte da formação dos professores, né? Ela deve fazer parte. Vamos lá. Aqui eu trouxe também mais uma questão discursiva. Eu até peguei, mas eu trouxe mais para mostrar para vocês que isso também aparece em concursos, né? Porque quando vocês se formarem, muitos de vocês vão querer fazer concurso, né? Vão querer trabalhar nas secretarias de Estado, né? Ou nas secretarias municipais, né? E para isso existem concursos públicos, né? Então eu trouxe aqui, eu achei uma questão de um processo seletivo para a Secretaria de Estado de Educação no Mato Grosso. E, na verdade, era até para dar aula de tecnologia educacional, o nome da disciplina, né? E aqui ele coloca um texto, né? Que eu vou ler aqui rapidinho, que é impossível hoje em dia imaginar atividades que não sejam realizadas com auxílio de tecnologias, sejam elas digitais ou não. A educação é uma área que aproveita muitos recursos tecnológicos e que ainda pode avançar bastante na utilização deles, tendo em vista os enormes benefícios advindos do uso das metodologias ativas. A internet ganhou força e um enorme espaço na educação no século XXI. Mas, para além dela, diversas tecnologias que não dependiam de computadores revolucionaram o ensino durante toda a história. Algumas, inclusive, nem de eletricidade precisavam. Alguns dos principais avanços tecnológicos que auxiliaram o ensino durante a história foram o quadro negro, o projetor, a fotocopiadora, que é a Xerox, o corretivo, a caneta esferográfica, a calculadora portátil, entre muitos outros. Sim, a tecnologia é todo objeto, conhecimento ou técnica que modifique o ambiente para resolver problemas. De seu, de seu modo, cada uma dessas invenções revolucionou a educação com as necessidades de sua época. Agora, a tecnologia na educação vem ganhando espaço para trazer novas mudanças compatíveis com os desafios do nosso tempo, seja em cursos completamente à distância ou em cursos com a maior parte da carga horária presencial. As tecnologias aplicadas à educação podem trazer grandes benefícios para o sucesso da sua instituição de ensino. Isso foi tirado do blog da Saraiva Educação. O decreto número 1497, de 10 de outubro de 22, dispõe sobre o programa Educação 10 anos no âmbito do Estado do Mato Grosso. Segundo o artigo 1º desse decreto, o referido programa define-se como uma política estatal com projetos e ações desenvolvidas para a melhoria da qualidade e dos índices educacionais no âmbito do Estado de Mato Grosso. O artigo 3º estabelece os 6 pilares fundamentais do programa, sendo um deles tecnologia e educação. Com base na leitura do texto anterior e nas informações apresentadas, considerando o que é disposto no programa, desenvolvam um texto dissertativo argumentativo a partir da seguinte questão norteadora: como o trabalho docente pode ser aprimorado a partir das ferramentas tecnológicas? Então, foi o que a gente conversou até agora. É claro que para fazer essa questão, que quando você vai fazer um concurso, eles te dão, né, a bibliografia, o que vocês precisam estudar. Então, eu teria que conhecer esse decreto para responder, né, fazendo essa integração. Mas até agora é o que a gente vem falando, né, da importância dos professores conhecerem as tecnologias para melhorar, né, para qualificar ainda mais as suas competências digitais e a sua prática pedagógica. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, aí para terminar, eu trouxe aqui uma frase, né, do Paulo Freire,
que não existe imparcialidade, que a gente estava falando teve aquela questão que falava da neutralidade da tecnologia, né? Então, aqui o Paulo Freire fala o seguinte: não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Isso foi só um para pensar, né? Deixa eu fechar aqui. Bom, queria saber de vocês, né? No começo eu até perguntei, mas tinham poucas pessoas, né? Aí eu queria saber, assim, em relação à nossa. Primeiro, assim, o que que vocês acharam? Se vocês têm alguma coisa a comentar, se tem alguma dúvida, se queriam saber se tem algum tema que vocês queriam, alguma questão que não seja em relação à nossa aula, mas que seja em relação à disciplina, né? Se que alguém quiser falar, fique à vontade. Vocês são sempre muito quietinhos. Era mais assim, para ver mesmo. E também a gente está na disciplina, né? Como todas as outras. A gente tem algumas atividades, né? Tem o fórum. Ah, que bom, Patrícia. Eu vou disponibilizar esse PowerPoint. Tem o fórum. E tem as outras atividades, né? Mas as atividades, que bom, Fabiana, as atividades que vocês interagem comigo, né? É mais o fórum e as questões discursivas, né? Então, não sei se alguém aqui já, é porque eu não vou me lembrar, né? Mas eu não sei se alguém aqui já participou, mas eu tento responder assim de forma bem ágil, né? Para não ficar. Ah, que bom, Mariângela. Para não ficar, para que vocês não fiquem esperando, né? Porque às vezes no fórum, se a nota de vocês não for a nota máxima, vocês podem responder novamente, né? Que aí eu complemento, porque aí eu dou o feedback, né? E falo, senti falta disso assim, aí vocês podem complementar, né? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Mas eu realmente não lembro. Alguém aqui já participou do fórum ou já respondeu às discursivas? Já, Alice? Ah, é porque eu realmente são muitos, eu não lembro o nome assim. E aí, qualquer dúvida é só me perguntar, mas assim, não deixem de participar. Primeiro que é super interessante a provocação, né? Para que vocês possam ver um vídeo e responder uma pergunta. Que bom, Camila. E ainda não fez. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Deixa eu abrir aqui. Vai fazer no final de semana. Entendo. Final de semana é um momento muito bom para estudar e para colocar as coisas em dia. A Aline falou, né? É isso mesmo, no final de semana. Já participei do fórum, discussão ainda não, respondeu bem rápido mesmo. Eu tento, às vezes não é tão rápido como eu gostaria, mas assim, eu sempre tento ver se respondo, até para que a pessoa também fica esperando, né? Eu acho importante. Ela está falando que amor, retorno do fórum. Que bom. Esse fórum especial ele é bem, bem interessante mesmo, que faz com que a gente pense, né, sobre o perfil, como que a gente vai atender, como essa nova didática ou didática atual, né? Como que a gente pode fazer para atender, né, o perfil dos nossos alunos, né? Porque o perfil dos alunos ele vai mudando, né? E a gente tem que acompanhar isso. Então, isso é muito importante. O nosso mundo agora é diferente do mundo de quando eu era criança, estava na escola, né? Então, a gente precisa também o que a gente falou da educação permanente, da educação continuada, que é muito importante em todas as profissões, né? E para os professores também, né? A Fabiana está digitando. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Eu fico falando, falando, falando. E aí, se alguém quiser falar, fiquem à vontade. Eu sei que, assim, final do dia, né, cansativo. Tem alguém aqui que já trabalha em escola? Não? A Aline trabalha? Ah, Sim,
Sim, eu trabalho numa creche e no momento eu sou auxiliar de sala. Ah, que bom. Ah, que bom. Eu também, eu aqui na Unilei, né, fico em algumas disciplinas, mas eu também estou sempre na prática de ensino extensão 2, no quarto período, se eu não me engano. E, e aí eu vou encontrar vocês novamente. O fato de seu olhar com a nossa visão, respondendo, pontuando. Ah, bacana. Ah, aqui. A Daiane fez formação de professores. Trabalho como AEE. Eu não sei o que é AEE nas escolas da Prefeitura do Rio. Auxiliar, será? De É o ensino? novo trabalho com crianças com TDAH, Com... com autismo. Entendi. Pô, bem bacana o trabalho. Agente de busca, essa aqui, ó, é Agente de Busca Escolar Educação Infantil de São Paulo. É Agente de Apoio à Educação Especial. Ah, não sabia que tinha essa sigla. Agente de Apoio de Educação Especial. Ah, bem interessante. Tem outra aqui, ó, que trabalha a Daniela. A Patrícia Auxiliar Pedagógica. Gente, vocês são craques em educação. Que bacana. Bom, gente, é isso. É, Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu sempre fico achando que esse momento é um momento bom para esclarecer dúvidas, né? Apesar de que, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né? Lá no fórum, podem entrar em contato comigo mandando por e-mail também, né? Mandando mensagem, porque às vezes, né, a pessoa tem alguma dúvida, fica empacada em algum ponto e acaba não conseguindo avançar. Alguém aqui já. Vocês estão em que período? É variado, né? Eu estou no terceiro período, entrei no terceiro período. Ah, tá. Eu Terceiro. também estou no terceiro período. Vou entrar no quarto agora. Então tá. No quarto, vocês estão fazendo prática de ensino extensão 1. Estão? Isso. Isso, então. Aí no semestre que vem vocês vão me encontrar. Aí vocês falem, eu fiz didática com você. Porque eu às vezes não lembro de nome de todo mundo, né? Aí vocês vão ver que tudo isso que a gente está estudando aqui vai ser super importante para a prática de ensino, né? Porque vocês vão planejar uma atividade, né? Então isso vai ser bem bacana, né? Isso vai ajudar bastante, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida podem contar comigo. E eu não sei, vocês sabem meu e-mail? Vocês, pela plataforma, vocês conseguem ver meu e-mail, não conseguem? Sim ou não? Porque qualquer coisa vocês podem me escrever, tá? A Aline ainda está digitando. Vamos ver o que ela quer e a gente já vai encerrando. Muito obrigada. Obrigada a vocês, tá, gente? Estou sempre por aqui, é só falar comigo. Beijo para todo mundo. Foi ótimo. Adorei Beijo, boa conhecê-las. noite. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Bom final de semana. Ai, para vocês também. Tchau. Tchau. Meninas, tchau. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Tchau.